O que você faria se alguém lhe oferecesse um investimento capaz de oferecer um rendimento muito, mas muito acima da média? E se esse investimento for divulgado amplamente em diversos meios de comunicação com a participação de celebridades? Em 2017 nascia uma agência de negociação em criptomoedas. Com a promessa de lucros altamente sedutores, muitos investidores profissionais e amadores depositaram confiança e principalmente dinheiro com a intenção de ter seu patrimônio maximizado. Afinal de contas, não é todo dia que surgem oportunidades de investimentos capazes de proporcionar rendimentos acima da média. Eu disse acima da média. E isso, no mundo dos investimentos, deve sempre vir acompanhado de uma boa dose de desconfiança. Um enorme alerta vermelho deveria estampar em nossa mente, mas nem sempre isso acontece. Conhecem a frase "não existe almoço grátis"? Pois bem. Seja bem-vindo ao Docs in the Box, e neste vídeo vamos falar sobre o emblemático caso da FTX, uma exchange criada por Sam Bankman-Fried, que sacudiu o mundo das criptomoedas no final de 2022 e fez com que muita gente perdesse muito dinheiro. Caiu na rede, não tem quem não caia. Não é de hoje que golpes milionários estampam as manchetes dos principais jornais do mundo. Promessas de alta lucratividade, dinheiro fácil e a sensação de estar surfando uma enorme onda de oportunidade fazem com que milhões de pessoas sejam lesadas financeira e psicologicamente todos os dias. Eu mesmo posso estar sendo vítima de algum golpe nesse exato momento sem saber. Ou você? Esperemos que não. A cabeça pensante. Nascido em 1992, o jovem Sam Bankman-Fried, graduado em física com especialização em matemática pelo MIT, demonstrava um certo talento com as ciências exatas desde sua adolescência, tendo participado de um programa de verão entre Canadá e Estados Unidos voltado para estudantes matematicamente talentosos. Quando ainda estava na faculdade, começou a trabalhar na Jane Street Capital, onde teve o primeiro contato com a arbitragem. Trata-se de uma prática de tirar proveito de uma diferença de preços em dois ou mais mercados. Por exemplo, é basicamente comprar um ativo no mercado americano por um preço e revendê-lo no Japão por um preço maior. Guarde essa informação. Após deixar a Jane Street Capital, Sam vivenciou uma curta experiência num centro de altruísmo efetivo, um movimento criado por dois professores de Oxford, que defendem a importância de se fazer o bem da forma mais eficaz possível, com os recursos disponíveis. Adepto da filosofia, Bankman-Fried tinha dúvidas entre se tornar um funcionário no tal centro de altruísmo ou encontrar um emprego onde poderia obter recursos suficientes para contribuir com a sociedade. Bankman-Fried considera que essa experiência tenha sido um divisor de águas em sua vida, uma vez que o fez perceber que, quanto mais dinheiro ganhasse, maior poderia ser sua contribuição para a sociedade. Reza a lenda que na época em que trabalhava em Wall Street, Sam chegou a doar mais da metade de seus rendimentos para a caridade. Foi nesse período que ele conheceu o mercado de criptoativos e passou a se dedicar a esse mercado proeminente. Em 2017, Sam cria a Alameda Research, pesquisa em inglês. Em uma entrevista em 2021, Sam teria dito que se você nomeou sua empresa como "nós negociamos Bitcoin, fazemos arbitragem e outros negócios internacionais", ninguém vai lhe dar uma conta bancária. Mas todo mundo quer um instituto de pesquisa. Implícito nesse discurso já havia algo que poderia acender uma luz de alerta. O mesmo alerta mencionado no início desse vídeo. A Alameda da Riqueza. A Alameda Research ficou conhecida por movimentar grandes volumes financeiros em operações intraday. Lembra da arbitragem citada anteriormente? Pois bem, Sam comprava criptomoedas nos Estados Unidos e as revendia no Japão. Depois de comprar Bitcoin por $10 mil nos Estados Unidos, os investidores mandavam tudo para uma exchange japonesa, onde eles venderiam pelo equivalente a $11.500 em ienes. Em seguida, era possível converter aquela quantidade de volta a dólares. Para se ter uma ideia, em janeiro de 2018, Sam, através de negociações de arbitragem, chegou a movimentar até $25 milhões por dia, aproveitando o preço mais alto do Bitcoin no mercado japonês em comparação com o americano.
Sam foi bem sucedido em comparação com outros pelo fato de conseguir viabilizar diferentes componentes envolvidos na operação. Por exemplo, encontrar a plataforma certa para comprar Bitcoin em grandes volumes, bem como conseguir a aprovação de exchanges e contas japonesas. Havia também a dificuldade de conseguir transferir milhões de dólares do Japão para os Estados Unidos todos os dias. Mas isso é legal? De acordo com o site Infomoney, cada exchange funciona como uma bolsa de valores independente. Portanto, os preços das criptomoedas negociadas variam conforme a lei da oferta e da procura. Cabe informar, no entanto, que os valores não fogem muito da média geral. A diferença é de 1, 2, 3%. Investidores se valem desse cenário para fazer a arbitragem. FTX, uma nova opção de negócios. Em 2019, Sam funda uma corretora de derivativos de criptomoedas, a FTX. Um derivativo é um contrato ou produto cujo valor é determinado por um ativo subjacente. Mas você deve estar se perguntando, como funciona esse mercado? De acordo com o site da XP, o ativo subjacente na negociação de derivativos no mercado de criptoativos pode ser qualquer token de criptomoeda. Duas partes que contemplam um contrato financeiro especulam sobre o preço da criptomoeda em uma data futura. Durante a primeira fase do contrato, as partes concordam em um preço de compra e venda para a criptomoeda em um dia específico, independentemente do preço de mercado. Como resultado, os investidores podem lucrar com as mudanças no preço do ativo subjacente, comprando a moeda a um preço mais barato e vendendo-a a um preço mais alto. Com a FTX, ele poderia usar a própria corretora sem ter que pagar taxas para terceiros para executar as operações da Alameda. Nesse período, ele também criou sua própria moeda digital, a FTT. Isso é algo comum entre os players desse mercado, nada de irregular até aqui. Ambas as empresas iam super bem. Com essa nova modalidade, Sam Bankman-Fried tornou-se oficialmente bilionário em 2021. A bolsa de criptomoedas cresceu e se tornou a segunda maior do mundo e uma gigante da indústria, com valores entre 10 e 15 bilhões de dólares negociados diariamente. No início de 2022, a FTX estava avaliada em 32 bilhões de dólares. A empresa ganhara popularidade entre o público americano. Para se ter uma ideia, o estádio de basquete do Miami Heat, da NBA, levava o nome da empresa, FTX Arena. Posteriormente, um juiz da Flórida ordenou o cancelamento dos direitos da FTX de nomeação para a sede do conceituado time do estado da Flórida. Celebridades como a modelo Gisele Bündchen e o astro do futebol americano Tom Brady investiram na FTX. A associação de pessoas famosas em campanhas de marketing como as protagonizadas pelo então casal tem por objetivo atrair mais e mais clientes, neste caso investidores, por causar uma sensação de segurança. A credibilidade aumenta. Afinal de contas, se eles que possuem uma fortuna estão nessa, então deve ser um negócio confiável. Mas por que as pessoas caem em golpes? De acordo com uma reportagem da BBC News de outubro de 2014, os golpistas conhecem características e traços na personalidade das pessoas que a psicologia até então ignorava ou não associava a ocorrências fraudulentas. Algumas dessas características parecem óbvias para qualquer vítima de golpe, como a falta de autocontrole. Mas alguns traços de personalidade, geralmente vistos como virtudes, como confiança na autoridade ou o desejo de ser amigável, também são mais presentes entre as vítimas de golpes. Uma forma de convencer as vítimas é fingir que ambos possuem algum conhecido em comum. Quando isso não funciona, outro disfarce eficaz é o de autoridade. Alguém como um médico, um advogado. Neste caso específico, 2 princípios, dentre 7 citados na reportagem, se tornam mais evidentes. O princípio da autoridade. Afinal, se uma pessoa bem-sucedida como Tom Brady investe dessa forma, então eu vou fazer o mesmo. E o princípio da manada. Se todos estão se dando bem, por que eu vou ficar de fora? O famoso FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora em português. Vale ressaltar que antes da casa cair, muita gente que entrou no início obteve êxito e lucrou com a novidade. E é essa operação bem-sucedida que atrai mais e mais pessoas. Mas, se a gestão é feita por pessoas inescrupulosas,
o colapso é só uma questão de tempo. Há casos em que o golpe só foi aplicado muitos anos após o negócio surgir. Afinal, quanto mais tempo no mercado, maior a credibilidade. Você já caiu ou quase caiu em algum tipo de golpe? Deixe nos comentários abaixo. Ao infinito e além. 2021 definitivamente foi um ano de bonança. Valuations esticados, bastante capital disponível e empresas crescendo em velocidades jamais vistas. Não foi diferente para o mercado de cripto. No ano de 2021, o Bitcoin subiu cerca de 70%, já o FTT, 1.200%. Mas o que ninguém sabia é que Sam se aproveitava do fato de que a FTX e a Alameda tinham modelos de negócios complementares em benefício próprio. O elevado preço da FTT era fruto de uma grande demanda pelo ativo. Porém, o que não se imaginava é que boa parte dessa demanda vinha da Alameda Research, ou seja, ele utilizou uma empresa para ajudar a outra de maneira fraudulenta. Lei da oferta e da procura. Sempre havia um comprador disposto a pagar mais pela FTT, a própria Alameda. Conforme o preço do ativo subia, outros investidores entravam comprados, seguindo o efeito manada. Isso não tinha como dar certo. Chegou ao ponto de todas as reservas da Alameda estarem alocadas em FTT e não em dólares. E como se não bastasse, Sam usava FTT, que estava a essa altura artificialmente inflada, como garantia para empréstimos em dólar. Sam Bankman-Fried produzia de maneira fraudulenta as garantias necessárias para sustentar as alavancagens da Alameda Research. A FTX tornara-se uma empresa gigante, porém sem governanças claras. Nem mesmo um conselho de administração. Ainda assim, havia entre seus investidores gigantes do porte da BlackRock, uma empresa de investimentos multinacional estadunidense, sendo desde 2009 a maior em gestão de ativos no mundo. O mercado sobe de escada, mas desce de elevador. Essa afirmação, muito comum no mercado financeiro, indica que as quedas podem ser avassaladoras a depender do cenário em questão. No dia 2 de novembro de 2022, a CoinDesk, plataforma de dados e notícias especializada em cripto, revelou que a maioria da reserva da Alameda estava em forma de FTT e não em dólares. Havia 5,8 bilhões de dólares em cripto, mas a conta não fechava. Àquela altura, os FTTs já emitidos somavam um montante da ordem de 3,3 bilhões. O fato era que, além da Alameda manipular dados sobre suas reservas, praticamente toda a demanda pela FTT vinha dela própria. Não tinha mercado. O que se viu na sequência foi uma busca alucinada por vender ativos. Quem possuía FTT tratou de se desfazer o mais rapidamente da cripto, fazendo com que seu valor despencasse. A FTX e a Alameda Research decretaram falência e não tinham mais como honrar seus clientes e credores. Diante do colapso pelo qual as empresas ligadas a Sam passavam, outros fatos vieram à tona, reforçando a tese de que o mundo das criptomoedas estava sendo abalado por uma grande fraude. O uso indevido de recursos de uma empresa para financiar a outra acabou configurando uma oferta secundária com dinheiro de investidores, em uma rodada que era para ser 100% primária. Os empréstimos, tendo o FTT como uma moeda colateral, aumentou ainda mais o prejuízo das duas companhias, uma vez que a moeda servia de garantia para o empréstimo. Os saques foram suspensos e as autoridades americanas iniciaram uma grande investigação. Com a crise, o patrimônio líquido de Bankman-Fried caiu mais de 94%, excluindo-o da lista de bilionários em apenas um dia. A fortuna de Bankman-Fried, antes estimadas em 15,2 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg, evaporou da noite para o dia, fazendo com que o empresário perdesse 14,6 bilhões de dólares. O pulso ainda pulsa. Passados 6 meses da queda, no momento em que gravo esse vídeo, algumas notícias indicam que, apesar do coma, nem tudo está perdido. De acordo com o site Seu Dinheiro, durante os trabalhos de rescaldo foi possível resgatar 7,3 bi em ativos pelos auditores. O advogado da FTX disse em uma audiência no Tribunal de Falência de Delaware que a empresa está começando a pensar em uma volta das operações, após meses de esforços dedicados a coletar recursos e descobrir o que deu errado sob a liderança do indiciado ex-fundador Sam Bankman-Fried.
Mas tudo é muito incipiente e muita água ainda está por passar embaixo dessa ponte. Além de elementos mais palpáveis, o mercado é movido sobretudo pela confiança. Uma possível volta da FTX, ainda que com outro nome sob nova direção, ainda seria vista com descrédito por grande parte dos investidores. Afinal de contas, um tombo desses é o tipo de lembrança que não se apaga facilmente. Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está sempre em busca do investimento perfeito, capaz de torná-lo milionário da noite para o dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.